antes de falar mais sobre esse tema, o vídeo de hoje ele vai ser talvez um tanto quanto polêmico. Algumas pessoas talvez saiam daqui me amando, outras pessoas me odiando e outras pessoas não vão saber nem o que pensar sobre o que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Porque essas dúvidas, esses questionamentos são coisas que ficam passando na cabeça do terapeuta e eu vejo que muita gente acaba se anulando, acaba desistindo, acaba não prospectando nessa profissão porque fica com essas dúvidas, fica com esses medos, fica com esses receios, não sabe o que interfere, o que não interfere na energia do terapeuta, no trabalho do terapeuta. Então eu tô aqui hoje justamente para falar sobre algumas dúvidas que o pessoal tem me mandado muito lá no Instagram. Inclusive, se você não tá me acompanhando lá no Instagram, é só me seguir lá no @KatiaBazan, que lá toda semana eu respondo dúvidas, perguntas e faço uma interação mais diariamente com vocês por lá. Bem, nas perguntas do Instagram veio alguns questionamentos de pessoas querendo saber: será que reikianos podem comer carne? Será que quem trabalha com energia pode comer carne? E daqui a pouco eu já vou explicar mais para você o que eu penso sobre tudo isso. Mas antes disso, nós temos algumas outras perguntas um pouco cabeludas também para a gente discutir aqui. E de fato, eu vou sim expor a minha opinião. E gente, quando eu exponho a minha opinião, quando as pessoas expõem a opinião, não é para você concordar ou discordar. É para você absorver a informação e saber o que é o ideal para você ou não, né? Eu não tô aqui para criticar ninguém, eu não tô aqui para julgar ninguém. Eu vou falar o que eu penso sobre esses questionamentos que o pessoal tem a respeito de ser terapeuta, de atuar como terapeuta. E eu vejo assim que essas perguntas elas são tão importantes de serem abordadas que tem pessoas que às vezes desistem da profissão por ficarem em dúvida sobre o que fazer diante desses questionamentos. E é por isso que a gente está fazendo aqui uma sériezinha, que é quase como um mitos e verdades de novo, né? Para orientar você sobre essas questões. No sentido de trazer essa consciência à tona para você definir e decidir o que você acha, o que você acredita. Então você não é obrigado a concordar comigo. Você tem que saber o que é o ideal para você. Tá? Então que fique claro isso, eu não tô aqui para ninguém ficar concordando comigo, essa coisa de ficar agradando todo mundo aí já passou da minha vida faz um tempo, ainda posso melhorar mais com relação a isso, com certeza, porque a gente vem por longos anos com esses conceitos e com essa coisa de fazer tudo para agradar os outros, né? Então a gente tem medo de se expor, a gente tem medo de falar, a gente tem medo de opinar, porque acha que as pessoas não vão gostar do que a gente pensa. Mas, desculpa a expressão, foda-se o que o outro pensa. Eu quero é falar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu percebo que é o ideal para mim. É como eu penso e como eu ajo diante da minha realidade. Bora lá, Jeff, fala da primeira pergunta aí pra gente. Vamos lá. A cor da roupa do cliente e do terapeuta influencia na terapia? Bom, gente, é lógico que muitos terapeutas conhecem sobre cromoterapia, sobre a terapia das cores. E quando a gente tem o conhecimento disto, a gente vai procurar aliar a cor da nossa roupa como terapeuta a algo que traga aquilo que nós queremos trabalhar dentro do consultório, tá? Mas, diretamente, não há uma exigência ou não existe uma interferência que possa, de fato, influenciar a ponto de não ser bom o seu atendimento, né? Claro que as cores, elas estão aí e elas influenciam no nosso modo de ser, no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Então, por exemplo, se você usa cores muito quentes, naturalmente você pode ter a propensão de ter mais agitação. Se você usa cores mais frias, naturalmente você pode ter uma propensão de ter mais calma, mais tranquilidade, ser mais apático com as coisas, tá? Mas isso não é regra, porque eu não acredito que as cores elas vão interferir a ponto de mexer na qualidade do seu atendimento, sabe? Então elas influenciam sim, mas elas não podem interferir, não vão interferir no seu trabalho. Tanto é que terapeutas que usam cores diversas, tem terapeutas que às vezes usam até preto nos seus atendimentos e não vem nenhuma dificuldade nisso, tá? Lógico que se você puder usar como um auxílio a terapia das cores no atendimento e ter uma roupa mais conectada com a proposta, lógico que isso vai ajudar, tá? Mas não vai prejudicar você usar cores que não são as ideais na hora de você fazer o seu atendimento. Inclusive eu já vi o Jeff comentando, né, Jeff? Tu já foi atender de preto mesmo. Todo preto, com certeza. E não teve problema nenhum, né? Eu gostava, porque eu gosto, tá? Eu gosto mais do colorido, tanto é que vocês veem que praticamente eu não uso preto, né? Muito raro eu vim de preto até pra trabalhar, porque eu gosto das cores, então eu gosto de estar mais colorida. Já fiz também teste pra saber quais as cores que combinam mais comigo, já fiz teste de coloração, então
Então, é legal você ir conhecendo, tá? Mas nem tudo é tão místico, tão esotérico. Ai, meu Deus, mas se eu usar a cor X, eu posso atrapalhar o atendimento. Isso não vai acontecer, tá? Mas lógico que as cores nos ajudam, nos auxiliam na hora dos atendimentos. Vamos lá, Kátia, agora tem uma boa. Frequentar festas e shows pode prejudicar a imagem do terapeuta? Ótima pergunta. Às vezes a gente fica na dúvida, né? Meu Deus, entra nesse mundo, começa a ouvir tanta coisa, começa a fazer curso, começa a ouvir todo mundo falando alguma coisa aqui ou ali sobre esse assunto. Uns dizem que você não deve mais frequentar shows, festas, se divertir. Outros dizem que você pode ir, que não tem problema nenhum. E aí a gente fica nessa dúvida, né? Meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que isso prejudica a minha imagem? Será que isso prejudica a minha pessoa? E, gente, nós precisamos analisar o seguinte. Primeira pergunta que eu vou fazer pra você. Se você visse na rede social de um terapeuta que ele tá sempre indo em festas, shows e que ele tá sempre fazendo esse tipo de coisa, você iria nele? Qual é o seu pensamento com relação a isso? Porque às vezes a gente também tem que se colocar no lugar do cliente, né? Será que o meu cliente gostaria de me ver indo em shows? E se forem shows muito esporádicos, né? Coisas que são bacana, inclusive, porque pessoas às vezes gostam, né, de coisas que se identificam com a gente, porque assim, mostrar o seu estilo de vida na rede social não é ruim, tá? Desde que com moderação. Tem coisas que de repente você não tem que estar compartilhando na rede social, tá? Tem coisas que você tem que deixar pra você, são coisas que você gosta, são coisas que você curte, não são coisas que você faz todo final de semana, porque você faz com moderação, mas que daqui a pouco, dependendo do tipo de cliente que você atende, não vai ser visto com bons olhos. Não é que você vai esconder quem você é, mas você também não tem que mostrar tudo que você faz. Agora, as pessoas, elas gostam de ver pessoas. Então, assim, mostrar um pouco da sua vida, da sua realidade, do que você faz no final de semana, do que você gosta, do que você curte, cria um conceito de tribo. O que é isso? É você mostrar para a pessoa que você também é da tribo dela. Que você também é uma pessoa normal, gente. Porque terapeuta não é santo, tá? Terapeuta é ser humano, ok? Então, tira um pouco da cabeça essa ideia, porque... há uma distorção aí, muito dessa coisa, por exemplo, do mestre de reiki, né? Gente, nós somos mestres de porra nenhuma, desculpa a expressão. Nós somos professores, nós somos pessoas que buscam o conhecimento para ajudar as outras pessoas. E esse termo mestre, lá no Oriente, é visto como professor, não é o mestre do ser iluminado do mundo. Você não é um ser iluminado porque você é um mestre de reiki. Você é um ser humano que está aqui fazendo treinamento, fazendo curso, fazendo muita coisa para mudar e evoluir a sua própria vida para poder ajudar os outros. Então, assim, você é um terapeuta, você é uma pessoa que estuda espiritualidade, mas você continua indo no banheiro fazendo número 2 igual a eu, igual o Douglas, igual o Jeff, você continua, sabe, soltando pum fedido, você continua sendo um ser humano que às vezes chora, que às vezes também tem os seus dias ruins, que também se preocupa, porque você não é um ser iluminado. Se fosse, nem estaria nesse planeta, já estaria em outros mundos. Ok? Então, acho que a gente tem que ter um ponto de equilíbrio, tá? Entre o que você faz e entre o que você mostra o que faz. Não é que você vai deixar de mostrar o que você faz, mas você vai ter moderação e vai mostrar o que é interessante para as pessoas. Porque tem coisas que as pessoas não precisam ficar sabendo assim publicamente, tá? E lógico, gente, tem uma coisa agora muito importante com relação a isso, tá? Na minha adolescência, era aquela criatura que ia em tudo que é festa. Começava na quinta e terminava no domingo. Adorava tomar um porrezinho, adorava sair com os amigos, participava de carnaval, desfilava todas as noites, que aqui Gramado Canela tem os clubes que tem desfile e tal, eu desfilava, eu tava sempre envolvida, adorava festa. Só que, quando eu comecei a fazer os cursos nessa área, naturalmente, eu vi que eu não precisava mais disso. Porque a busca por mim mesma, por autoconhecimento, foi sendo tão mais interessante que eu não precisava mais beber, eu não precisava mais ficar saindo. Eu preferia muitas vezes ficar em casa lendo um livro, assistindo um documentário interessante do que ir para uma festa. Porque são escolhas, sabe? Para mim não fazia mais falta e até hoje não faz. Meu Deus, não sei quanto tempo faz que eu não vou num show, quanto tempo faz que eu não vou numa festa, até porque esse ano a gente não tá podendo sair assim, né? Mas mesmo assim, eu não sei quanto tempo faz, porque não me faz falta. Eu prefiro às vezes ficar em casa estudando, fazendo outras coisas que agreguem pra mim, do que indo nessas coisas, sabe? Então, às vezes, existe uma postura muito interna, sabe? Nossa, de querer mudar com relação a isso. Você não sente mais falta, né? É que nem comer carne, a gente já vai falar sobre esse assunto. É uma coisa que naturalmente vai acontecendo, sabe? Então, você não tem que forçar nada.
você tem que agir naturalmente de acordo com aquilo que faz sentido para você, sabe? Eu sou muito mais de me identificar com pessoas que buscam a essência dela do que ser o que você não quer ser, sabe? Se para você é importante fazer isso, faça com moderação, busque lugares que não vão afetar tanto a sua energia, porque embora as festas e shows e tal, elas mexem com a nossa energia, a bebida alcoólica também mexe, a gente também vai falar disso daqui a pouco, mas tudo que é feito com equilíbrio faz muito mais sentido pra gente do que ficar fazendo as coisas só pra agradar os outros. Às vezes você vai em festa que você nem quer ir. Então, comece a pensar um pouco mais ao invés de ser tão reativo com as coisas, sabe? Ah, eu faço porque todo mundo faz. Não, faz porque você quer, sabe? Comece a ter um pouco mais de consciência, de discernimento quando você for tomar esse tipo de decisão. Beleza? Manda aí a próxima. Por que a gente boceja e lacrimeja quando aplica reiki no cliente ou em nós mesmos? Essa é boa. Porque a gente pensa que tudo que acontece, quando a gente vira terapeuta, começa a estudar espiritualidade, começa a estudar esse mundo, a gente acha que tudo é muito místico, tudo é muito esotérico, né? E a gente acha que tudo que acontece tem algo além. E por muito tempo a nossa humanidade, ela acreditava que os fenômenos eram místicos, eram fenômenos paranormais, né? Que não tinha explicação. Porque naquela época, há anos atrás, as pessoas não tinham a ciência com o avanço que tem hoje, não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, embora sim, gente, exista a questão invisível de tudo, que a gente não vê com os nossos olhos, a gente tem que pensar que, nesse caso aí, por que lacrimeja, por que dá sono na hora de aplicar reiki? Simplesmente porque é um momento em que você relaxa. É simples. Tá na correria, para, faz uma meditação, se auto-aplica reiki ou aplica reiki em alguém, por que você boceja? Não é só por uma questão de troca de energia simplesmente. Claro que ali você tá trocando energia com a pessoa, tá trocando energia, a sua energia quando você se auto-aplica. Por quê? Porque você sai de um estado de loucura, de agitação e vai para um estado de tranquilidade. Então toda essa quebra de estado da nossa energia normalmente faz a gente bocejar, lacrimejar, sentir sono, porque é uma troca, né? É um processo de troca de energia. Então não tem nada tão místico por trás disso, ok? É simplesmente você entender que você está saindo de um estado emocional, energético, para um outro estado. Então, naturalmente, o seu corpo vai sentir uma alteração e ele vai trazer à tona essa alteração através de uma mudança de estado mesmo, né? E normalmente isso acontece porque a gente sai da agitação, vai para a calmaria e aí o fenômeno é esse, geralmente, tá? De bocejar, de lacrimejar, de ter sono, porque é uma coisa normal de acontecer com a gente. Então, nós somos todos seres humanos, estamos todos no mesmo balaio, passando pelas mesmas situações, mudando a nossa realidade o tempo inteiro. Então, é por isso que acontece isso, tá? Não tem nada muito além disso, não, para explicar. Olha só, Kátia, a próxima me afeta diretamente. Terapeuta pode ter tatuagem? Ai, meu Deus do céu. E o Jeff tem bastante, gente. Então, pode, não pode, é bom, não é? Eu também tenho tatuagem, tá, gente? Tenho 2 tatuagens e, sinceramente, eu nunca percebi que uma tatuagem afetou a minha vida. Em nenhum sentido. Muito menos no trabalho do terapeuta, tá? Eu acho que às vezes a gente se prende em detalhes que são totalmente insignificantes. Se você é um radiestesista, meça isso na radiestesia. Veja se essas tatuagens podem te afetar. Embora depois de já ter feito, né, não adianta muito. Mas se você quer fazer e você tá em dúvida e é radiestesista ou conhece um radiestesista, meça com um radiestesista. Veja se a imagem que você quer tatuar é a ideal, se o local que você quer tatuar é o ideal, mas depois que tá feito, tá feito. Se você encucar com isso e se você ficar com isso na cabeça, isso vai começar a te afetar, porque isso também tem a ver com o que a gente acredita, tá? Muito dessas perguntas que a gente tá comentando aqui tem a ver com as crenças que nós temos. Então, se você acredita verdadeiramente que X coisas vão prejudicar, elas vão prejudicar. Se você souber fazer as coisas com equilíbrio e você perceber que isso não vai afetar, não vai afetar. Entende? Então, eu acho que isso é um detalhe muito irrelevante no trabalho do terapeuta. Tu nota que tem alguma mudança? Não noto nada, na verdade isso é uma história de vida para mim, as tatuagens que estão presentes. Mas não noto nenhuma mudança energética, nada.
Tanto é que cada tatuagem tua tem uma história, Isso, tem um cada uma porquê tem um de tu ter significado. feito, né? Isso. Não são coisas aleatórias, né? E eu acho assim, gente, lógico que quando a gente vai fazer uma tatuagem, a escolha da imagem, a escolha do que você vai tatuar é muito importante, porque tudo carrega uma energia, tudo tem um significado. Então, com relação a isso, acho que o ideal é você sim medir isso, entender se realmente é o ideal pra você, ver se aquele local não vai se afetar, porque comigo não aconteceu, mas eu lembro que o Bruno Gimenez comentava, né, de alguns casos que chegavam no consultório quando ele atendia, de pessoas que tinham tatuado alguma coisa nas costas, na região do intestino e tinham o intestino preso, sabe? Pessoas que tatuavam alguma coisa no pescoço e tinham dor de cabeça. E ele mediu isso na radiestesia e via que afetava, tá? Então, o ideal é sempre você buscar, se você ainda pretende fazer, medir para ver se o ideal é isso que você tá programando fazer. Mas depois que tá feito, galera, bora pra frente, tá? Não encuca com isso, porque senão você vai acabar criando algo que não tem porquê de você ficar encucado com isso e prejudicar o seu trabalho, porque você agora achou que a tatuagem pode prejudicar, né? Depois que tá feito, bola pra frente e seguimos o barco. Vamos lá. Próxima pergunta. Minha terapeuta falou que um terapeuta não pode tomar bebida alcoólica, mesmo que sem exagero. O que você acha, Kátia? Olha, gente, isso também é como nós falamos antes, né? É tudo uma questão de equilíbrio. Teve uma época em que eu era totalmente radical, não tomava nada. E era a época, inclusive era uma época que eu fazia muita iniciação de reiki, né? A gente trabalhava todo final de semana com isso. Então eu não usava, não tomava de jeito nenhum. E até porque naquela época, assim, quando a gente saía, o pessoal tomava muita cerveja. Eu não curto cerveja. Então pra mim foi tranquilo passar despercebido uma boa parte da minha vida sem tomar nada de bebida alcoólica. Eu até já li em alguns livros, né, que existe sim um processo dentro do cérebro que é altamente prejudicial, tá? A bebida alcoólica, ela prejudica as nossas sinapses cerebrais, ela prejudica a concentração, a memória. Então existe sim, tá? Algo muito prejudicial por trás da bebida alcoólica, mesmo que com moderação, ela pode afetar as nossas sinapses cerebrais e tantas outras coisas, tá? Que não é o foco falar só disso hoje, quase que dá um vídeo só disso. Mas a gente precisa ter cautela, sim. Eu gosto de vez em quando tomar uma tacinha de vinho. Às vezes, quando a gente tem uma semana muito boa de trabalho, quando as coisas fluíram muito bem, no final de semana eu e meu marido, a gente prepara um jantar bem especial, a gente toma uma espumante. Eu não vejo problema nenhum nisso, desde que você não caia num porre e fique mal, porque aí você vai afetar o seu organismo e você vai afetar muito a sua energia. Mas eu noto que quando a gente tá numa festa, tomando muita bebida alcoólica, que aquilo tá desenfreado, no outro dia, aquela ressaca, ela não é só da bebida não, gente. É da energia, tá? Porque aí a gente troca energia com lugares e pessoas que não tá muito legal a energia e a vibe daquele lugar, muitas vezes. Se você tá numa festa bacana, divertida, com pessoas com alto astral, é uma coisa. Mas infelizmente, a gente vê que nas festas aí tem muita promiscuidade, tem droga rolando, tem pessoas fazendo coisas indevidas, né? As pessoas estão ali porque elas querem curar suas dores, as suas dificuldades. E assim, quando você bebe, né, muitas vezes a gente vê isso, as pessoas bebem pra acabar com a tristeza, pra sair de uma situação ruim, pra esquecer alguma coisa. Isso é uma ilusão, porque a bebida não vai ajudar em nada, ela vai piorar tudo, né? Então tudo vai do objetivo, do que você quer com isso, sabe? Eu não sou contra isso, é como eu falei, tudo com equilíbrio e moderação pode ser feito. E o objetivo ele tem que ser positivo, tipo, eu vou tomar uma espumante com a minha família para comemorar uma coisa muito boa. Que mal tem nisso? Como que isso pode afetar a sua energia? Eu vou receber meus amigos queridos aqui, a gente vai fazer um jantar bacana, vai trocar ideias bacanas, vai falar de negócio, ou vai falar de coisas boas, vai tomar uma taça de vinho. Qual o problema nisso, gente? Porque a vibração é boa, entende? A vibração é legal. Agora você vai numa festa onde as pessoas estão lá reclamando, onde tudo tá ruim, onde as pessoas estão lá querendo curar a sua tristeza. É lógico que aquela bebida alcoólica que você for tomar vai fazer mal. A sua energia vai ficar ruim, vai ficar comprometida, tá? Então, tudo tem que pensar nos dois lados. O que é o objetivo de eu tomar essa bebida? O que isso vai me ajudar? O que isso pode contribuir com a minha vida? Acho que esse é o ponto que você precisa pensar com relação a isso, tá? Mas eu gosto, eu tomo de vez em quando, esporadicamente. Se tomo em finais de semana que eu não vou trabalhar, que eu tô em casa, que tá tranquilo pra mim e que eu posso no outro dia descansar, limpar a minha energia, trabalhar, meditar para que aquela bebida alcoólica não afete. Mas em geral não vejo afetar quando é feito com moderação e com equilíbrio, tá? Manda aí a próxima, Jeff. Vamos lá. Pode fazer reiki em quem tem pressão alta?
Então, essa pergunta saiu lá, né? Essa pessoa perguntou porque ela disse que a professora de Reiki dela falou que não podia, se eu não me engano, em pessoas que têm pressão alta. Até teve uma outra pergunta que a gente procurou lá e não encontrou, porque tem um tempo lá que fica disponível no Instagram. Mas também falando, assim, de questões de saúde, né? Que se o Reiki pode ser aplicado. Gente, a única coisa que eu sempre falava nos meus cursos de Reiki que tem que ter um pouco de cuidado é com inflamação. Tá? Porque a inflamação ela é uma bactéria, um organismo vivo. Então, quando você alimenta essa bactéria, ela tende a se propagar. Então, o que a gente sempre recomendava? Não faça Reiki diretamente no local onde tem a inflamação, mas faça próximo, ok? Esse é o único cuidado que tem que ter, gente. O Reiki é uma energia universal, é uma energia divina, não tem como afetar uma pessoa com pressão alta. Eu não sei nem como que uma pessoa criou esse conceito, da onde que veio isso, né? Lógico que teria que entender melhor da onde que essa pessoa tirou isso, por que ela pensa que isso pode afetar alguém, porque não afeta, ok? O Reiki, como eu disse, é uma energia que faz com que a sua vibração se altere a nível, né, a um alto nível de consciência que faz com que você mude o estado emocional, sentimental, energético, a ponto de você ter cura e equilíbrio. Por quê? Porque o Reiki, ele tem a propriedade de ativar em você a sua energia, a energia de cura que existe dentro de nós, de maneira que você se torne o seu próprio curador. Então, uma coisa importante sobre isso é: estou fazendo Reiki em alguém, posso afetar ou a pessoa pode ser afetada de alguma maneira? Não, gente, porque não é sobre você que está aplicando Reiki no outro, é sobre o outro despertar o poder curador dele, sabe? Então, às vezes, esse misticismo que existe, né, essa confusão que existe de informação, é porque a pessoa não vai realmente na fonte entender o que tem por trás de tudo isso. Então, muito cuidado com informações que você não vai buscar a fonte disso, da onde veio. Questione um pouco mais, sabe? Mas tem lógica isso? Como assim? Pressão alta? O que pressão alta tem a ver com não fazer o Reiki ou fazer o Reiki? Sabe? Eu sempre pego essas informações e eu vou em busca. Tá, mas da onde que isso pode ter verdade, né? Da onde que vem essa informação? Porque às vezes a gente ouve por aí, não entende direito o conceito e sai dizendo uma coisa que não sabe muito bem como funciona, tá? Então, pode sim, não tem problema nenhum de você aplicar Reiki numa pessoa que tem pressão alta, e isso só vai ajudar, só vai contribuir e vai ajudar a pessoa a acalmar, porque pressão alta é o quê, gente? Pessoa se sentindo pressionada. Se ela sai desse estado e começa a mudar a consciência dela, ela vai se acalmar e o Reiki vai ajudar muito nesse caso, tá? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bora lá. Olha só, Kátia, para encerrar nossas perguntas, tem a pergunta bombástica. Reikiano não deve comer carne? Vamos lá, então. Pra pergunta, né? A gente fez bem igual a televisão, assim, deixa as coisas bem boas pro final, né? Vamos lá, gente. A pergunta crucial aqui pro final. Vamos analisar alguns pontos de vista, tá? Quando eu fui fazer curso de Reiki, se eu soubesse que não podia comer carne, quem era reikiano, eu nunca faria o curso. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: lá no Oriente, né, em alguns lugares do Oriente, não se come carne, porque é um conceito, é cultural. E provavelmente isso veio de lá pra cá, porque o Reiki é uma técnica oriental, uma técnica que veio do Japão. Embora lá eles comam, acho, né? Carne. Mas tem alguns lugares no Oriente, na Índia, por exemplo, eles não comem, né? É algo cultural. Então a gente tem que pensar o seguinte: a nossa cultura, ela tem muito forte ainda o consumo de carne, né? E claro, eu não sei se você já viu, mas tem aquele filme, documentário que saiu da Nina Rosa, que é uma mestre de Reiki, falando sobre carne fraca, se eu não me engano, né? Falando sobre o que estava sendo feito nos frigoríficos, né? A matança de animais indevida. Enfim, tem uma série de questões para serem analisadas quando a gente pensa sobre isso. Existe um impacto ecológico também do excesso de gado lá em Goiás e tal. Enfim, a gente sabe de tudo isso. Mas isso, gente, é uma realidade que faz parte da nossa vida, que faz parte da nossa cultura em si. Então, para desimpregnar isso, ainda vai muito tempo. Hoje eu tenho uma postura de não criticar, de não julgar quem come e quem não come, porque eu acho que cada um sabe o que é o ideal para si. Eu tenho animais, eu gosto de animais, então assim, eu procuro moderar o consumo de carne, não exagerar. Eu como carne hoje em dia, porque depois de ir na nutricionista e ver que eu estava tendo sérios problemas no meu organismo em função disso, por falta de vitaminas e proteína da carne, eu tive que voltar ao consumo aos poucos. Mas eu fiquei uns 5 anos sem comer carne e senti no meu corpo físico algumas disfunções, sim, que depois,
conversando com a nutricionista que eu fui entender que eu precisava ainda do consumo de carne, tá? Tem pessoas que não sentem nada e tem pessoas que sentem. Então a gente tem que, de novo, moderar. Eu não vejo que a carne afeta a energia de uma pessoa que aplica reiki, porque eu conheço muita gente que é reikiano, come carne e faz um trabalho incrível. De fato, o que eu acredito é que reikianos precisam se preocupar em ajudar pessoas. Ponto. Se você come carne ou não come carne, isso é uma decisão pessoal sua. Você decide o que é o ideal para você. Pense na sua saúde, pense no seu bem-estar e no quanto você pode ajudar as pessoas comendo ou não comendo carne, sabe? Isso é que eu acho que é mais importante do que ficar questionando, ficar julgando, porque tem gente que não come e enche o saco dos outros. Isso eu acho um porre, tá? E assim, quando você come carne, faz um curso de reiki e ficam falando sobre isso no curso, aquela pessoa nunca mais vai querer ouvir sobre reiki. Porque pra ela, gente, fazer um curso de reiki nível 1, nem conhece esse mundo e já falar que não pode comer carne, afasta as pessoas. E eu acho que os reikianos, eles têm que se aproximar das pessoas, sabe? É uma coisa assim, uma linha tênue, tá? Pra pensar, pra analisar. Talvez você possa ter a atitude de não comer, mas não fique julgando quem come. Porque sim, existe uma consciência que precisa ser trabalhada, existe um padrão mental que precisa ser pensado, mas tudo tem o seu tempo. Eu acho que o ser humano ainda não tá no tempo de sair totalmente do consumo da carne, porque a energia da carne também traz aterramento. Nunca se fala sobre isso, né? Só se coloca comer carne como algo ruim e quem come é o vilão. Mas a gente tem que pensar que a energia da carne nos aterra, nos dá também força para fazer as coisas, porque o que é a energia do gado, a energia do boi, a energia da vaca, né? É da terra, nos aterra. Então, isso também é importante para nossa vivência, para as coisas que a gente faz. E assim, tem gente que escolhe não comer carne e comer peixe, grandes coisas, porque os peixes também são criados em cativeiro, sabe? Então não muda nada, não é? Sabe? Tem gente que, não vou comer carne, só vou comer peixe. Grandes coisas que você vai fazer. O salmão, por exemplo, não sei se você sabe disso, ele é criado em cativeiro. Então, da mesma forma que o gado também passa pelo sacrifício de ficar confinado, os peixes também, gente. Então, assim, não muda muito você parar de comer carne e comer peixe, sabe? Dá no mesmo. Então, pensa bem antes de tomar esse tipo de atitude. E se você quiser ser alguém que come carne, quer ser terapeuta e quer atuar na área, ok, gente, eu sou assim. Só que eu faço tudo com moderação. Meu marido tem um supermercado e tem um açougue. Isso mesmo, gente. Tem um açougue, ele vende carne. Porque aqui na nossa região, na Serra, no Rio Grande do Sul, não dá pra ter um mercado e não vender carne. Então não dá pra gente ficar pensando só no nosso umbigo, né? E esquecer que existem outras pessoas, existem outras realidades e pessoas que não estão no nível de consciência que nós estamos. Sabe? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não afastar as pessoas, assim, aproximar, sabe? Então, de novo, cautela, equilíbrio, consciência, tudo isso vai contribuir, vai ajudar para que você não se afaste das pessoas e que você faça o seu trabalho com maestria e se coloque à disposição para ajudar o maior número de pessoas possível. Eu penso muito mais nisso, eu foco muito mais nisso do que em detalhes que às vezes nem vão comprometer o seu trabalho, né? A sua mente cria a sua realidade. Tudo aquilo que você acredita, toda a crença que você carrega, constrói a sua realidade. Então, fica aí o meu recado, fica aí as minhas dicas. E, de novo, não quero que você concorde comigo. Quero que você leve para o seu coração aquilo que faz sentido para você. E se de alguma maneira esse vídeo esclareceu, ajudou, dá o seu joinha aí para a gente saber que esse vídeo contribuiu com a sua jornada, tá bom? Um beijo e até a próxima.